Vamos juntos abrir a palavra no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 18. Faremos a leitura dos versos de número 15 até o número 20, dos versos de número 15 até o 20. Mateus, capítulo 18. Diz assim a palavra do Senhor: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostra-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas, se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão e publicano. Digo-lhes a verdade: tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Que Deus nos abençoe nesse momento em que vamos ministrar a sua palavra em seu nome. Amém? Creio na Santa Igreja de Cristo. Esse é o título para a pregação desta noite. Creio na Santa Igreja de Cristo. Esta frase, como você bem sabe, foi extraída do credo apostólico, uma declaração de fé que se consolidou ao longo dos primeiros séculos. Aliás, já no século II depois de Cristo, é possível encontrar nos escritos dos pais da igreja frases que já no momento seguinte, então, formaram o credo apostólico tal qual o conhecemos. Esta nossa base de fé, ela fala do Pai Deus Criador, do Filho Redentor, do Espírito Consolador, fala da palavra, fala do Espírito e fala da igreja. Creio na Santa Igreja de Cristo, é o que declaramos aqui. Iremos reforçar a nossa fé também no próximo dia 24 de novembro, quando faremos aqui os recebimentos por meio de batismos e profissões de fé, ou profissão de fé. E na profissão de fé, nós declaramos exatamente o resumo da nossa fé, daquilo que ocupa a fé cristã, reformada, protestante, presbiteriana. É importante já fazer essa pergunta nesse momento: você de fato crê na Igreja de Cristo? Você consegue perceber o seu valor, a autoridade de Deus através da vida da igreja? É possível perceber o que Deus faz através dessa instituição que é a menina dos seus olhos? Hoje vamos aqui reforçar o valor da igreja, principalmente nesses dias, quando vemos tanto relativismo ético, moral. Há também uma tentativa de relativizar o valor da igreja como corpo vivo de Cristo. Isso acontece no primeiro momento por aqueles que têm aversão à igreja, por aqueles que não conseguem ouvir o nome de Jesus, aqueles que de certa forma odeiam o Deus
em que cremos, eles não suportam a sã doutrina. Esses homens e mulheres da atual geração, eles têm de fato uma aversão à igreja. Por isso, de alguma forma, relativizam o seu valor. Mas há também um grupo de desigrejados, cujas pessoas já estiveram dentro de uma denominação religiosa e hoje contestam o seu valor. Talvez foram frustrados ou decepcionados por alguém dentro dessa instituição religiosa. Isso então fez com que essas pessoas colocassem no mesmo balaio todas as outras pessoas e tudo aquilo que envolve a igreja. A igreja é muito maior do que as suas e as minhas decepções. Estar tudo bem na sua vida ou tudo mal não são critérios para você permanecer na igreja. O que define a nossa permanência numa igreja é se nós fomos plantados por Deus nessa comunidade. Se temos nela oportunidade de crescimento espiritual, se estamos acessando o evangelho puro e simples através da pregação séria da palavra de Deus, esses são critérios. Mas é fato que há também esse grupo. Há o grupo que mostra aversão, mas há o grupo que mostra, de certa forma, perversão, porque perverte, porque inverte, porque demonstra uma maldade. E então, com alguns argumentos e justificativas, acabam endossando o seu afastamento da comunidade de fé, não se submetem ao discipulado, não querem dar satisfação para ninguém, são cidadãos com espírito livre, se dizem do reino, pobres do reino, ou ricos do reino, ou qualquer coisa do reino que seja, mas não são discípulos e discípulas de uma igreja. Então não é só o que tem aversão, mas é aquele que também perverte, é aquele que inverte e também relativiza o valor do corpo de Cristo. O valor da eclésia, esse é o termo grego que aparece aqui para a igreja, como uma assembleia, como um ajuntamento. Ele é extremamente reforçado nesse texto que lemos. Aliás, não apenas em Mateus 18, mas também em Mateus 16, texto que citaremos adiante nessa pregação. Mas irmãos e irmãs, glória a Deus por esses desafios todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque fomos plantados nesse contexto e nessa geração, diante de tantas adversidades, nós somos chamados a uma vigilância. Sobretudo enquanto igreja reformada, e vale lembrar que na próxima quinta-feira completaremos 507 anos da reforma protestante do século XVI. E como igreja cristã, reformada, protestante, presbiteriana, nós precisamos nos unir a esses ecos teológicos e, de fato, reforçar e confirmar a nossa fé, não só para o nosso próprio coração, mas para as futuras gerações que, de fato, já fazem parte da vida da igreja e também para o contexto social ao nosso redor. Ao contrário do que se possa pensar, os reformadores, eles não tinham uma aversão à igreja. Lutero não quis, num primeiro momento, romper com a igreja. Os reformadores do século XVI, na verdade, eles queriam promover uma reforma dentro da própria igreja. Mas eles não aceitavam o fato de que a igreja, a instituição, havia se tornado mais importante do que a própria palavra. E os seus dogmas falavam mais alto do que os preceitos bíblicos. Nós conhecemos um pouco da história, como a reforma devolveu à humanidade, de todos os tempos depois dela, a justificação pela fé, não é verdade? A expiação limitada, a eleição incondicional, a graça irresistível, a perseverança de todos os santos, são bandeiras.
Somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente as Escrituras, somente a Deus a glória. Olha quanta coisa preciosa a reforma resgatou. Não eram princípios, ideologias daqueles pastores, mas doutrinas, pontos teológicos da palavra que foram resgatados naquele momento e que também devem ser confirmados em nossa igreja nesses dias. Então, a ênfase dessa mensagem, ela é uma ênfase na igreja. Nós vamos falar sobre a autoridade da igreja. Calvino, o pai do presbiterianismo, reformador do século XVI, ele usou esse texto de Mateus capítulo 18 para falar da igreja invisível, da igreja visível e da responsabilidade desta igreja e da autoridade desta igreja. Uma autoridade conferida pelo próprio Deus e não simplesmente carimbada por uma sucessão apostólica ou papal através da imposição de mãos. Então nós somos sim ramo legítimo da igreja de Cristo. Ainda que você possa escutar outra coisa, nós somos a igreja de Cristo. Fazemos parte dessa grande assembleia, desse corpo vivo que se reúne em toda a terra para dar glória a Cristo. Então, irmãos, quero aqui rapidamente falar sobre duas bases sobre as quais essa autoridade da igreja está ancorada. E a primeira delas é que a autoridade da igreja depende de sua cabeça, que é Cristo Jesus. A igreja poderá acolher pessoas, mas só o Filho do Homem poderá salvar os perdidos, poderá trazer direção e sentido às suas vidas. O verso 11 desse capítulo diz: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. A igreja, irmãos e irmãs, só é uma comunidade de resgate, de restauração e de salvação, porque o seu Senhor, a sua cabeça, é também esse pastor que vai em busca da ovelha que fugiu, ou que se extraviou, ou que se perdeu. E esse capítulo, mesmo que não traga o termo pastor, ele fala desse homem que deixa as 99 e ele vai em busca da ovelha que se perdeu. Por isso a igreja é comunidade de restauração. O verso 3 diz: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Conversão aqui é virar, é mudar de conduta. Irmãos, como a igreja tem sido um instrumento de conversão e de mudança constante na vida das pessoas. Experiência essa que começa já com a regeneração, com o novo nascimento. Nós precisamos crer, irmãos e irmãs, que o Evangelho continua transformando, regenerando, empoderando contra o mal. Precisamos crer que tal transformação acontece, sobretudo, através da igreja, porque ela tem a primeira responsabilidade da pregação do Evangelho do nome de Cristo. Deus tem os seus meios, Ele pode se revelar a alguém sem necessariamente usar a pregação da igreja, mas nós temos de concordar que a regra é: pessoas são salvas por meio da pregação, a pregação da palavra. Nós podemos pensar em muitos métodos, igreja com propósitos, evangelismo pessoal ou natural, podemos pensar numa igreja em células, mas se os métodos não estiverem submissos à pregação da palavra, serão só métodos. Há um livro sobre o crescimento da igreja, de David Ebb, e ele diz isso, que o melhor método para o crescimento da igreja é a pregação da palavra. É a pregação da palavra. Então, irmãos e irmãs, nós precisamos dar graças a Deus, porque de fato fazemos parte desse povo que tem sido cura para a terra, que tem sido sal, que tem sido luz, para a glória de Deus. Agora,
É pelo poder do Espírito que o homem e a mulher podem vencer o pecado, podem caminhar essa caminhada de discipulado na vida da igreja, sem uma necessidade de adaptar a mensagem, de atualizar a Bíblia, de facilitar o acesso para que, quem sabe, a igreja se torne politicamente correta. Olha, como é que ficaria esse texto aqui, pastor Fábio, se nós fôssemos atualizar a Bíblia nesse texto aqui? Eu vou me arriscar a ler na versão carnal, diabólica e mundana. Se teu pé te faz tropeçar, não precisa mudar o caminho. Afinal, os fins justificam os meios. Até porque, quem falou para você que essa queda será ruim? Olhe para esse texto. Jesus está dizendo: se o teu pé te faz tropeçar, arranca-o. Se os teus olhos te fazem pecar, tire-os. Mas eu estou lendo aqui numa versão mais confortável para nós. Continuando. Se os teus olhos te fazem pecar, mude sua concepção do que é pecado. Assim será muito mais fácil. Ademais, certo e errado são termos bem relativos, não é mesmo? Então, a igreja, pelo poder do Espírito, pela autoridade do nome de Jesus, ela não precisa mexer com a estrutura da palavra, numa tentativa de deixar a sua mensagem mais confortável, seja para crianças, para adolescentes, para jovens ou para adultos, seja para tribos urbanas, seja para grupos, enfim, os mais diversos. Não. O que seria uma interpretação correta desses versículos 8 e 9? É óbvio que a questão aqui não é literal. A questão é a seguinte: não crie em você materiais que possam te levar a pecar. Todos nós aqui, principalmente os homens que são mais visuais, aliás, irmãs, em nome de Jesus, observem as roupas com as quais vocês vêm aqui para a igreja. Porque os homens são visuais. Tem visto uns vídeos na internet que se tornam memes, que o cara vai para a igreja para buscar Deus e acaba encontrando o diabo lá. E pior, no altar. Não está aí no banco, está no altar. Roupas transparentes, muito coladas. No meu caso, por mais que eu use uma roupa mais larga, vai ficar colado porque, né? Mas até o final do ano eu vou emagrecer mais. Mas tem uns irmãos aí que usam umas calças, a calça pirulito, como é que é, pastor Pedro, o nome daquela calça lá, você não lembra? Deixa eu ver quem vai saber me dizer como é que é o nome dessa calça aqui. Ai, não é isso, né, pastor Pedro? Pegue emprestado da esposa. Porque às vezes a gente também malha, né, as mulheres, e esquece de falar dos homens, né? Mas o que eu quero dizer, irmãos, o que a palavra, na verdade, não é o que eu quero, o que a palavra diz é o seguinte: você, meu irmão, você está passando pela rua, você vê num outdoor uma mulher de lingerie, por exemplo. Então é inevitável que você veja essa cena, porque está no outdoor, está no caminho pelo qual você está passando. Sim ou não? Não adianta você querer fechar os olhos, você vai provocar um acidente, alguma coisa. O que você tem que fazer então? Você já viu, mas o pecado não está aí. O pecado está na maquinação. É quando você internaliza aquela imagem e você usa aquela imagem
como matéria-prima para fomentar a cobiça, a sensualidade na sua mente e no seu coração. Então, é mais ou menos nessa perspectiva que nós temos que ler esse texto. Se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Não deixe que o mal crie raízes. A ideia é, corte o mal pela raiz. Essa é a ideia. Então, aqui neste texto nós temos várias demonstrações de que a igreja, ela tem a sua autoridade ancorada na pessoa do Cristo. Outro argumento aqui que apresenta Cristo como a principal base da igreja é o seu nome. O que valida a reunião não é o ajuntamento em si, mas é a autoridade do nome de Jesus. Aliás, meu irmão, ore mais, clamando pela autoridade do nome de Jesus, fazendo uso da autoridade do nome de Jesus. Ore abençoando sua esposa, seus filhos, seu marido, seu negócio. Entre nessa empresa declarando a autoridade do nome de Jesus. Inclusive, ore dizendo: Senhor, por amor do teu nome, preserva o meu nome. Você já fez essa oração? Não? Por amor do teu nome, livra o meu nome de qualquer escândalo. Por amor do teu nome, Senhor, preserva o nome da minha família. Você pode orar assim, porque a autoridade da igreja está na autoridade desse nome. É por isso, irmãos, que aqui nós não confessamos em adoração o nome de Maria, de Pedro, de Paulo, de José, de Moisés, de Davi. São nomes que vêm para o púlpito, são nomes respeitados, dignos da nossa memória, porque todos eles de alguma forma apontam para Cristo. Mas por que é que nós oramos em nome de Jesus? Por que é que nós só cantamos ao nome de Jesus? Por quê? Porque em nenhum outro há salvação. A igreja, ela se reúne nesse nome, ela confessa esse nome, ela adora esse nome, ela ora por meio desse nome, não há nome mais poderoso. O verso 20 diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aleluia, ali estou no meio deles. Agora, não tem como falarmos da centralidade de Cristo na igreja sem olharmos um pouquinho o capítulo 16, a partir do verso 16, do mesmo evangelho de Mateus. Respondendo Simão Pedro disse: tu és Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Aqui Jesus oficialmente instituiu a sua igreja, se colocou como seu principal fundamento e a razão pela qual as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em nenhum momento da história, por mais ferrenha que se torne a perseguição contra a igreja, irmãos, a igreja irá prevalecer. Eu não posso falar para você que você será privado de dores, mas eu posso te dizer que você será contemplado pela presença de Deus e pela autoridade do nome de Jesus. Amados, Jesus, Ele é a cabeça, Ele é o dono, Ele é o alvo, e assim sendo, Ele também é a mensagem da igreja. Essa mensagem que dá autoridade para aquilo que falamos, pregamos, cantamos. Não é a estrutura física, a suntuosidade da igreja, da denominação religiosa, que garante que essa igreja prevalecerá, mas é a presença do Cristo revelada na pregação e no ministério também dos sacramentos. Calvino, ele usou esse texto justamente para defender a igreja que
que nascia naquele contexto, e melhor, o movimento não é que nascia naquele contexto. E ele escreveu na sua principal obra, As Institutas, o seguinte: os dois sinais da verdadeira igreja são, com base em Mateus 18:20, a pregação sincera da palavra de Deus e a administração dos sacramentos, conforme a instituição de Cristo. Ele acrescenta ainda: a verdadeira apostolicidade não vem da imposição das mãos, mas sim da pregação da doutrina dos apóstolos. Ele diz: é onde se encontrarem as chaves do reino, a pregação da palavra e a administração dos sacramentos, que se encontra a igreja. E afastar-se dela é o mesmo que trair a Cristo, porque a igreja é o reino de Cristo. Meu irmão, não sei como você entrou aqui, se você entrou animado com a igreja, desanimado, se você entrou feliz, se você entrou triste. Eu não sei se você está frustrado, decepcionado com alguma coisa que aconteceu aqui, mas eu já estou dizendo isso para você em nome de Jesus. Larga disso, abandona isso aí. Viu? Deixa isso aí para trás. Libera perdão, pede perdão, resolve essa situação, mas fica na igreja. Fica na igreja. Se alguém veio aqui, quem sabe meio perturbado, porque isso aí não pode ser inspirado, né? Veio meio perturbado. Preciso ir para outra igreja, preciso para outra igreja, preciso para outra igreja. Você já tem a tua resposta. Você não pediu para Deus te responder, está respondido. Precisa agora fazer campanha, pedir confirmação, já está respondido, meu irmão. É assim ou não é? Então adora Jesus com as suas palmas aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, nós cremos nessa santa igreja de Cristo, que recebeu essa incumbência de anunciar o Evangelho, e dessa forma acaba por ser um instrumento de libertação do inferno. Já imaginou que dignidade, que honra para nós? Nós anunciamos aquilo que vai tirar as pessoas do inferno eterno. Louvado seja Deus por isso. Segundo lugar, e para nós terminarmos essa palavra, esse não é um sermão muito presbiteriano, só tem 2 pontos. Ai, ai. A autoridade da igreja, ela se manifesta na comunhão dos santos. E essa comunhão, ela exorta, e essa comunhão, ela restaura. O texto de hoje, ele começa com uma pergunta, de certa forma, lamentável. Os discípulos questionam Jesus: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Irmãos e irmãs, num lugar onde o objetivo é cada um ser maior, definitivamente não haverá espaço aí para comunhão. Quem é maior não serve, quem é maior não é servo. Quem é maior só manda, toma decisões sempre verticalizadas, a despeito da saúde do grupo ou do corpo. Quem é maior exige aplausos a todo momento, quer que tudo gire ao seu redor. E era exatamente essa concepção que prevalecia não só na sociedade secular, pagã, mas na própria mente e no coração dos fariseus e dos judeus, que entendiam que os títulos religiosos, que as posições no templo, deveriam lhes render serviços dos outros. E Jesus então está contestando isso. Por isso ele coloca aqui a humildade da criança como uma referência para os seus discípulos. Aliás, essa seria e por assim dizer, a qualidade, a característica daqueles que são convertidos. Preste atenção aqui, meu irmão, minha irmã. Quem não trabalha sob o comando da cabeça e para o bem do corpo é corpo estranho. Quem não trabalha sob o comando da cabeça e para o bem do corpo é corpo estranho. O que você é? Você é discípulo? Você é membro? Ou você é corpo estranho no corpo? Você é espinho no corpo? Sujeira no corpo? Nós precisamos fazer essa reflexão.
Senhor, fomos chamados, regenerados, fomos plantados, somos oliveiras verdejantes na casa do Senhor, então não nos deixes, Pai, em nenhuma medida sermos corpo estranho, ou nos sentirmos um corpo estranho, um peixe fora d'água, ou um membro que se deslocou do corpo. É muito importante nós olharmos para a nossa vida e clamarmos pela misericórdia de Deus. Jesus estabelece nesse diálogo um princípio sobre comunhão, e ele fala que na comunhão nós temos um compromisso de ser inspiração da fé e não o escândalo daqueles que são mais fracos pela sua imaturidade. E quando nós falamos de preservação e fortalecimento do corpo, inclusive das partes mais frágeis, nós precisamos entender que não basta a nossa consciência. Eu estou bem, eu estou em paz, mas o outro está em paz? Diante daquilo que eu tenho feito, diante do meu procedimento? Porque se igreja é corpo, se na comunhão há exortação e restauração, eu não posso viver como se eu estivesse numa carreira solo. E é claro que aqueles que receberam maior responsabilidade, têm sobre si sim um encargo maior do que os outros, mas esse imperativo é para todos nós. Se eu decidir me unir a esse corpo, uma vez tendo sido iluminado pelo Espírito Santo, estou aqui, eu preciso me submeter, eu preciso agir e falar de tal forma que, através da minha postura, a comunhão da igreja seja fortalecida e não fragilizada. Como é bom podermos pensar um pouco a esse respeito. Agora, me permitam fazer uma observação aqui, que eu considero bastante relevante para os nossos dias. Por um lado, falando dessa questão da consciência, né? Espera aí, pastor, então eu vou ter que viver em função do outro? Como é que é esse negócio, pastor? Por um lado, nós vemos uma pseudo-maturidade que leva homens e mulheres ao liberalismo. Isso acontece. Está há tempos na igreja, a maturidade para ele é um comodismo, é um bom vivant, e ele acha que ele está já num nível acima de qualquer crítica, acima de qualquer consideração. Ele já criou tantas estruturas que ele está agora ancorado nessas estruturas, ele não quer abrir mão disso. Esses precisam ser chamados à sua consciência para que não sejam motivo de escândalo na igreja. Os liberais, o evangelho de tudo pode. Mas há um outro grupo aqui também, irmãos e irmãs. Porque se por um lado nós vemos uma pseudo-maturidade, por outro nós vemos uma pseudo-santidade, que é revelada na infantilidade moralista desse evangelho, onde a gente não pode fazer nada. Então imagina como é que é isso na igreja. Os falsos maduros e os falsos espirituais. Aqueles para os quais tudo é lícito e aqueles para os quais nada é lícito. Só Deus mesmo para ter misericórdia de um povo desse, é ou não é? Ainda bem que nós não somos senhores da igreja, porque se fôssemos a coisa já ia ter degringolado há bastante tempo. Mas o que eu quero te dizer é que a comunhão não é um exercício impossível, aonde a vontade de todos será feita. Na comunhão, a minha e a sua consciência devem se render à palavra de Deus. Não é a sua ou a minha verdade, não é o seu ou o meu argumento, mas o que a palavra fala a respeito. Por isso é que na comunhão nós somos sim lapidados, as nossas arestas, elas são aparadas, e glórias a Deus por isso. Esse exemplo das crianças aqui serve muito para nós, porque, irmãos e irmãs, pais aqui presentes, vamos pensar um pouquinho.
Os nossos filhos estão olhando para nós, eles estão ouvindo o que falamos em casa dos nossos líderes, dos nossos liderados. Eles escutam as nossas lamúrias, eles escutam a nossa alma amargurada, seja no silêncio de um olhar triste, ou seja numa fala ácida. Nós estamos inspirando os nossos filhos a seguirem na igreja? A Bíblia está dizendo nesse texto: ai daqueles por meio de quem vem o escândalo. Os escândalos, muitas vezes a gente pensa que o escândalo é quando um líder muito conhecido trai a esposa. A gente até visualiza a cena, né? O cara saindo lá do motel. Sempre tem um abençoado para filmar. E aquilo vem à tona. Não é assim? Ou um outro que roubou milhares de reais da comunidade que pastoreava. Isso para nós é escândalo. E de fato é. Mas quantos escândalos velados nós estamos promovendo dentro das nossas casas, e criando abismos entre as gerações, e colocando os nossos caprichos entre os nossos filhos e a igreja. Ai de nós! Ai de nós! Amados, isso gera a ira de Deus. Quando o nosso modus operandi, quando a nossa forma de vida, de ser igreja, não inspira os menores a também desejarem isso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Os versos 15, 16 e 17 nos falam dessa mútua exortação que gera o alinhamento com a vontade de Deus e consequente restauração das vidas. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele. Se ele te ouvir, você o ganhou. Se ele não te ouvir, leva contigo mais 2 ou 3 pessoas, porque pelo depoimento dessas 2 ou 3, toda a palavra será estabelecida. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir, também a igreja considera-o como gentio e publicano. Nosso problema é que na primeira instância a gente já condena para o inferno. Você não conversou, você não chamou testemunha, você não trouxe para a comunhão restauradora da igreja, para a disciplina restauradora da igreja. Já de cara você diz: isso aí caiu da graça, não tem mais jeito, meu irmão, agora. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Amados, quem não aceita ser acompanhado e consequentemente exortado, não entendeu o que é comunhão. E essa pessoa que não se adequa à comunhão disciplinar da igreja, a Bíblia a chama de pagão. Uma pessoa pagã. Alguém que não aceita a autoridade instituída por Cristo na igreja, está de alguma forma se levantando contra o próprio Cristo. Essa é a questão. Então, essa é uma palavra que deve trazer para o nosso coração amor pela igreja, mas também submissão, temor. D.A. Carson, no seu comentário ao Evangelho de Mateus, ele diz algumas coisas sobre esse texto aqui. Vai, confronta o teu irmão, se ele não ouvir, chama mais 2, se não der certo, traz para a igreja. Ele mostra esse processo, e ele diz que de fato toda a exortação começa no âmbito íntimo, particular. Toda a disciplina, ela deve começar dos meios mais suaves para os mais radicais. O problema é que nós somos tardios em obedecer. E aí, conforme o tempo vai passando, Deus vai usando situações mais radicais para nos exortar. Você pode ter certeza que alguém que foi exposto publicamente perdeu oportunidades de ser tratado no secreto por rebeldia.
Eu não conheço a sua vida, não conheço muito da sua história, mas se tem algo que precisa ser consertado no seu comportamento e na sua conduta, tome essa decisão hoje. Quem sabe você ainda está num momento em que não será sequer necessário que alguém vá falar com você. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a esta igreja, quem tem ouvidos ouça. Então, esse pensador contemporâneo, ele fala sobre isso. O objetivo não é ganhar da pessoa que é exortada, mas é ganhar a pessoa, é disciplinar com um propósito redentor, é confrontar não a dignidade da pessoa, mas o seu pecado, e com muito amor, com muita graça. Ele diz assim, da mesma forma que é difícil a pessoa aceitar uma repreensão, é mais difícil, aliás, ele diz, você aplicar uma disciplina com humildade. E aí ele coloca tanto aquele que peca como aquele que disciplina sob o mesmo julgamento. Ele diz, tá bom, é difícil aceitar uma disciplina, mas por que é tão difícil ministrá-la com dignidade, amor e humildade? Por isso essa palavra serve para todos nós. E ele termina dizendo o seguinte: essa pessoa aqui, que negou o conselho de 1, de 3, que não se submeteu à igreja, essa pessoa não deve ser tratada exatamente da mesma forma como aquelas que aparecem no Evangelho de Mateus capítulo 8, o leproso e o oficial que foi pedir pelo seu servo. Ele diz, estes demonstraram uma humildade de arrependimento, esses últimos não. Irmãos, nem todos ficarão na igreja, nem todos. Nem todos se renderão ao Evangelho, isso é fato. E esse texto, ainda que isso nos confronte, ele mostra essa verdade. O que é ligado na terra e é ligado nos céus, não envolve só oração, mas envolve concordância em fazer algo que será para a glória da igreja, para a glória de Cristo e para o fortalecimento da igreja. Quero encerrar falando que essa igreja, irmãos, ela tem feito um bem para nós, sim ou não? Visitando famílias por aí, a gente escuta coisas tão lindas sobre a igreja, de como a igreja tem sido instrumento de restauração, de cura. Talvez você já teria dado cabo em sua vida se não fosse a igreja. Talvez você não estaria mais casado, seus filhos estariam perdidos. E se de repente você ainda vive situações difíceis, você está de pé pela graça e pela misericórdia, mas também por esse fortalecimento que você só encontra na comunhão dos santos. Por isso, irmãos, nós precisamos mais da igreja do que a igreja de nós. Nós vamos passar, a igreja vai ficar aqui, sim ou não? Então, nessa noite, reforce o seu amor para com Deus, o seu zelo para com a igreja, e que assim o nome de Jesus seja glorificado em nossas vidas.